Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco, com mais um dia de aprendizado, com bastante conteúdo, com uma pessoa fantástica aqui conosco também, mas vamos assistir uma vinheta antes de nós começarmos o nosso bate-papo. Que vocês sejam todos muito bem-vindos. Perfeito. Agora em definitivo, boa noite você que está nos assistindo pela plataforma Facebook e também pela plataforma YouTube. Lembrando que as lives todas elas ficam gravadas depois, se você não conseguiu assistir hoje, ou está no trabalho, ou está no seu compromisso, acione o sininho do canal e que você consiga receber todas as nossas notificações e assistir as lives por completo. Eu me chamo Jairo Teles, sou idealizador desse canal, e hoje nós contamos com a presença do Dr. Marcelo Henrique, para poder nos prestigiar com um assunto tão importante que a gente vai abordar. Por gentileza, Dr. Marcelo, pode se apresentar para as pessoas. Eu trago aqui as minhas congratulações ao Jairo, idealizador desta ideia maravilhosa, pioneira no Brasil, de discutir saúde mental, discutir, sobretudo, recuperação. E aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos vocês pelas plataformas aí do Facebook, do YouTube, que estão preocupados com esse tema. Preocupados com a saúde das pessoas, a saúde mental, algo que teve uma diferenciação e uma queda de acuidade muito grande após a pandemia da Covid-19. Algo que precisa ser pauta de diversos assuntos, sobretudo de saúde pública, políticas de direitos humanos, de justiça, né? Então, eu inicio este programa deixando uma definição que eu tenho redigido, uma atualização, talvez, do conceito de direitos humanos. Se Hannah Arendt dizia que direitos humanos é o direito a ter direitos, eu digo que no século XXI, direitos humanos é a ciência que conecta todos os tentáculos do Estado. Porque se as políticas públicas não tiverem sempre foco nos direitos humanos, elas de nada servirão. Perfeito, perfeito. Já iniciamos muito bem e com uma condução sobre o assunto muito satisfatória. Gente, vocês que estão nos assistindo, se vocês quiserem nos fazer pergunta no chat, fique à vontade, tirar as suas dúvidas. Nós estamos aqui para poder atendê-los, ok? Lembrando também, se você quiser mencionar da onde você está conversando conosco, para nós sabermos aonde nós estamos chegando, né? Que é importante também através aqui do canal. Então, vamos lá. Direitos humanos e saúde mental. E aí, muitas pessoas me perguntaram, depois que nós postamos sobre o tema, né?
nas redes sociais, o que tem a ver direitos humanos com saúde mental. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para nós, antes da gente chegar na mais profundidade sobre esse assunto. Certamente, Jairo, tem absolutamente tudo a ver. Eu sou advogado de formação, advogado, jornalista, escritor e professor. Professor, a minha essência, em todas as áreas. Sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos. E quando eu penso em saúde mental, eu não consigo enxergar outra saída senão dar às pessoas, uma obrigação de Estado, dar às pessoas a acuidade necessária e todo o suporte para que ele tenha uma vida sã. E uma vida sã no sentido mental e no sentido físico. Né? Nunca foi tão recorrente o mens sana corpore sanus, né? Que vinha lá da antiguidade clássica. Então, apenas terá a sua saúde mental plena o indivíduo que tem os seus direitos humanos efetivamente respeitados. Sem respeito aos direitos humanos, não há saúde mental. Em nenhuma das suas vertentes. E nós vamos, ao decorrer do programa, demonstrando como as violações humanitárias é que são as maiores causadoras das patologias e dos problemas nos desafios da saúde mental. Muito bom, muito bom. Eu também pertenço a essa ideia, viu, doutor Marcelo? Até por viver um pouco sobre na perspectiva de ter usado a substância psicoativa, por isso o nosso canal, o pontapé inicial é por conta disso. Eu tive vários anos aí mergulhado na dependência química e hoje, por Deus e por meu esforço, eu pratico aí a recuperação para que eu consiga desenvolver uma proposta diferente na minha vida, né? E hoje também eu contribuo com essa questão dos direitos humanos, né? E quando se trata dos direitos humanos e saúde mental, eu percebo que não são todos os lugares e todas as pessoas que reverberam nesse mesmo pensamento. Mesmo porque, falando sobre comunidades terapêuticas, são raras as comunidades terapêuticas que entendem e compreendem o ser humano como um todo, inclusive dando a eles o direito de terem direitos. Gostaria de falar sobre isso um pouquinho? Com certeza. Bom, primeiro, a questão de você, como egresso, né, como antigo usuário, tomar essa atitude. Isso é fantástico. Eu venho militando nessa área da dependência química há muitos anos também. Graças a Deus, nunca fui usuário, nem bebida alcoólica bebo, nenhum tipo de droga. Sou viciado em trabalho, esse é um problema pelo qual eu peço sempre desculpa para a minha família e agradeço pela paciência, né? Mas ter a presença empírica daquele que passou pelo processo e que, sobretudo, conseguiu recuperar é muito importante. É muitíssimo importante. É claro que a presença do profissional é absolutamente necessária. Temos que ter, sim, com certeza absoluta, a figura do profissional médico, do profissional psicólogo, do psicanalista, de outros que vão atuar nesta seara tão delicada. Mas, eu digo a você, a presença daquele que conseguiu vencer este desafio, além dela ser importante de forma teórico-temática, ela é importante de forma prática, porque você e diversos outros viveram na pele aquela situação e conseguem ser aquele exemplo e mostrar para o dependente que existe saída sim. Ela é difícil, mas ela existe. Segundo ponto, quando você disse, estou livre, estou limpo, como é uma opção, com uma forma que se diz bastante, graças a Deus, ao meu esforço, e a tudo que aconteceu. Deus em primeiro lugar.
Eu, como católico, tenho fé absoluta de que Jesus Cristo tem o poder de colocar a mão em uma pessoa e dizer: você está libertado agora. Ele tem esse poder, eu tenho certeza absoluta disso enquanto católico. Mas enquanto agente humanitário, aí vem a diferença. Enquanto agente humanitário, eu sou obrigado a fornecer todos os meios para que o indivíduo, independente desta fé ou dessa crença, atinja a sua sobriedade por meio dos mecanismos e aparelhos do Estado ou aqueles que atuam em substituição. Dentro dos meios do Estado, nós temos o CAPS, que é o mais oficial deles, que é gerido pelo próprio Estado, mas que não atende uma demanda subsidiária. Os CAPs, eles não comportam internações. Os melhores e mais abertos têm internações limitadas a poucos dias. E o indivíduo que vai passar, que sofre por um processo de dependência química, ele necessita de um acompanhamento muito próximo. Eu não posso aplicada uma medicação para um paciente desse, entregar um saquinho de remédio na mão dele e dizer a ele: tome um por dia, ele vai tomar todos na hora que sair dali. Ou às vezes vai vender aquilo para comprar droga. Então é um paciente que precisa ser acompanhado de perto. E quem faz esse trabalho são as comunidades terapêuticas. Agora, a comunidade terapêutica, ela frui de uma liberdade de atuação que, como sempre, pode ser perigosa. Geralmente em locais afastados, com muros altos rodeando, né? E aí pode ser que lá dentro se apliquem formas inadequadas de se chegar ao objetivo recuperação. É muito importante essa tua discussão, porque existem movimentos dentro do Brasil que estão querendo comparar as comunidades terapêuticas aos manicômios. Aqueles que são depósito de gente, de fato, absurdos, que de fato foram extirpados do Brasil e com toda a razão. Eu chamo a atenção em 2 pontos aí. Os manicômios foram extirpados do Brasil, mas foram do dia para a noite. E esses pacientes foram para onde? Qual o cuidado pós-fechamento do Pinel no Rio de Janeiro? Para onde foram essas pessoas? Não sabemos até hoje. Não sabemos porque não existe estudo, não existe apanhado. Eu não sei o que aconteceu com eles. Ou seja, estavam numa situação ruim e foram para uma situação pior. Isso não pode acontecer. No caso das comunidades terapêuticas, há casos e casos, muitos que vemos aí, Brasil afora, que há maus tratos, que há violência, que há mistura entre sexos, que há atrocidades, desde atrocidades materiais até atrocidades religiosas, por exemplo, como obrigar o indivíduo a professar uma fé que não é sua. E aí diz todo o respeito aí, não cortando o raciocínio, mas direitos humanos aonde? Se eu obrigo... Exato. Obrigar o indivíduo a professar uma fé como se aquilo fizesse parte de um processo de tratamento que, na verdade, não faz. Na verdade, não faz. É uma catequização ilegal. Eu ter um momento de espiritualidade é muito salutar. Se a comunidade é católica e eu ter uma missa lá dentro, tá certo, a comunidade é católica, todo mundo sabe que a comunidade é católica. Agora, obrigar o indivíduo a frequentar a missa não pode. A mesma coisa da evangélica. Ter o culto, excelente, excelente. Toda religião liberta, religare, do latim, religar, a reunião, trazer de volta a união do homem com Deus. Agora, o que não se pode é obrigar aquela pessoa, pelaquela condição, a professar uma fé que não é a sua. Então, isso é muito sério. E outro ponto,
muitas comunidades terapêuticas se prestam ao papel de serem cárcere privado de famílias, né, que indesejam o dependente. Exato. Por motivo dos mais vis possíveis. Eu já vi casos do indivíduo ser internado em comunidade terapêutica, como se clínica involuntária fosse, justamente para questões de herança. Aí acabou o inventário, aparece a pessoa de volta. Eu já vi casos de familiares colocarem a pessoa lá para essa situação. Eu já vi casos piores ainda, do indivíduo ser depositado ali para ser alijado da sociedade. Agora, em todos os casos, é muito importante aquela diferenciação. Eu não posso generalizar. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que procurar. Eu tenho que ir atrás, uma por uma. Quando você diz salvo raras exceções, os dados demonstram que mais ou menos 200 mil pessoas, hoje no Brasil, estão em comunidades terapêuticas. É um número muito alto. Uma questão, não sei se cabe na nossa discussão, mas nós sabemos que a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas foi extinta. E era uma das possibilidades de acolhimento a essas pessoas que estão expostas e vulneráveis ao uso abusivo, compulsivo de drogas. E agora, o senhor trazendo esse número de pessoas que estão em tratamento, nós imaginamos as pessoas que não se encontram em tratamento e nem sequer foram mencionadas ou foram orientadas que existe possibilidade de um tratamento. E aí eu fico pensando, como vai melhorar isso? Veja, Jairo, primeiro de tudo, este número é subnotificado, é evidente. Uhum. É o que se tem das comunidades sérias. Ponto é esse. As clandestinas é evidente que elas não estarão contabilizadas nesse número. Então, quer dizer, o número é bem maior. Agora, vale destacar o seguinte: o que falta é efetiva e honesta fiscalização. Porque a fiscalização que se pratica hoje em dia, na maioria dos casos, é uma fiscalização genérica. É uma fiscalização baseada no achismo. Exato. Nós, enquanto entidades de ativistas de direitos humanos, procuramos visitar vários lugares. Eu digo a você, existe lugar muito sério. Existe lugar sério. Eu vou lhe dizer um exemplo de um lugar no estado do Ceará. Lá se chama Estância Fraternidade. Lá é um lugar absolutamente correto. As práticas humanitárias são respeitadas. E ele atende exatamente ao que ele se propõe a fazer. É uma comunidade terapêutica. Não é clínica psiquiátrica, é comunidade terapêutica. E é um lugar em que os direitos humanos do indivíduo são respeitados em todos os pontos. As mulheres separadas dos homens, a religiosidade seguida de forma adequada, as pessoas têm área de convivência, têm área livre, tem uma piscina agradável no meio. Então, dizer que ali é um manicômio é um absurdo. Dizer que aquele local é um manicômio é o Estado querer desqualificar algo que ele mesmo não tem a capacidade de produzir. E o Estado não tem o direito de fazer isso. Nem o Estado, nem muito menos esses movimentos que não se disponibilizam a conhecer. Eu, antes de criticar uma coisa, ou antes de elogiar, eu faço questão de conhecer. Eu vou até o local, vou em loco. Ah, não, realmente é. Se não é, não é. Se é, é. Eu acho que a coisa tem que ser muito clara nesse sentido. O Brasil precisa evoluir nesta linha, Jair. Nesta linha, porque a Política Nacional, a Secretaria Nacional de Drogas, ela teria a função de estabelecer diretrizes. Só que o problema em si acontece no âmbito do município. Então, veja, o ideal
o plano ideal, na minha opinião, claro, seria uma política coordenativa da União, pulverizada pelos estados e executada pelos municípios. Exato. O que não acontece. Já que não acontece, qual é a nossa função enquanto sociedade civil? Deixar as coisas assim? Não, não é. Assim como você tem o seu movimento, assim como você busca recuperação em foco, né? Nós, dos direitos humanos, temos que efetivar direitos humanos que se revertem para as pessoas. Porque, como eu digo para os meus alunos, e vou repetir aqui para você, parece uma brincadeira, mas é muito séria. Direitos humanos não é direito dos manos. Nós não estamos aqui para ficar defendendo preso, para ficar dizendo que bandido não tem que ser punido. Não é isso. Nós dizemos que quem delinquiu tem que ser punido de acordo com a lei. Ele perdeu apenas a liberdade, não perdeu as outras garantias. A mesma coisa para o dependente químico. O que fez esse indivíduo para a sociedade? Me diga. Ele não fez nada. Ele é uma vítima. Ele é uma vítima, inclusive, do Estado oculto, do Estado omisso, que não lhe proporcionou estrutura suficiente para ter uma vida digna como todos. Ninguém entra na droga por acaso. Ninguém entra em um vício à toa. Sempre entra por um trauma, sempre entra por uma desilusão, por um recalque, por alguma situação que, de alguma forma, o Estado não abraçou. Mas tem pessoas de classe média alta que também estão nesse caso. Sim, tem, com certeza tem. Mas o Estado também não abraçou. É que nós acostumamos com essa ideia de que se eu tenho um pouquinho mais de condição, eu pago o plano de saúde, então eu isento. Não, isso não é isenção do Estado. Temos um plano de saúde que é porque o Estado é incompetente na sua função de dar saúde, porque pagamos maiores impostos do mundo. Então, veja, essa questão de coordenação, não entendo que seja adequada da maneira como ela está posta, mas ela está posta. A realidade que nós temos hoje, em regra, né, é um CAPS que não funciona, que dispensa pacientes, é um CAPS que, quando atende alguém, dá a medicação de qualquer forma, entrega lá para ele se medicar sozinho, e que, se ele precisa de um cuidado, não o interna. Existem exceções, com certeza. Mas e aí? Né? Fale. Para mim, eu estou ouvindo o senhor falar e eu estou desenhando aqui na minha cabeça todo um tabuleiro, né, de informações e eu tive e tenho acesso a esses aparelhos que são, na minha opinião, e parece que nós reverberamos da mesma ideia, que não são tão eficazes quanto deveriam ser, né? E aí vem na minha cabeça, desde o momento que o senhor mencionou sobre as fiscalizações ferrenhas, que são realmente feitas de uma melhora. E aí eu penso, será que para se ter uma fiscalização custa-se muito dinheiro para o Estado ou não tem material humano suficiente para poder fazer essas adequações e essas verificações de ambientes de tratamento terapêutico? Veja, eu acho que o problema é que a linha de fiscalização está equivocada. Tá? Por isso é que eu sempre proponho que toda comunidade terapêutica, aliás, nem toda comunidade terapêutica, é que nós estamos falando da comunidade em si, mas todo ambiente estatal tem que ter laudo humanitário. Perfeito. Tem que ter uma fiscalização humanitária. Não adianta ter alvará de funcionamento. E as fiscalizações hoje são essas. O alvará está ok, a questão sanitária está ok, pronto, eu vou embora. Esse tipo de fiscalização é importante, não vou dizer que não, mas a questão de alvarás, etc., é uma questão administrativa e tributária, ponto. Exato. Não é em prol do cidadão, é em prol da fazenda, é em prol da administração. A questão sanitária
é muito fácil resolver problema sanitário na véspera da chegada de uma fiscalização. Se até a operação da Polícia Federal tem casos de vazamento de informação, que dirá para esses lugares? Olha, vai chegar a turma aí, você dá uma limpeza geral, pronto, tá tudo certo. Maquia-se que é uma beleza. O fato é, as instituições têm que ter fiscalização humanitária. Muito bom. Um profissional habilitado em direitos humanos deve olhar, deve verificar o tratamento que é dispensado aos acolhidos, deve identificar a forma como que as pessoas são tratadas. São tratadas como pessoas? Onde está o ouvido? Estão sendo ouvidas? Porque a acolhida é a mais importante delas. Pois é. Criar um sistema de máquina é muito fácil. Não é o que o nosso SUS previu. Outra coisa, estamos tratando a saúde mental da forma internacionalmente entendida como mais eficaz? Não. Não, porque aqui tratamos como doente. E o mundo inteiro, como os Estados Unidos são pioneiros nessa área, eles tratam como sistema de saúde, saúde mental, and behavior mental health, ou seja, eu estou na luta pela saúde mental adequada, e não tratando a doença, tratando a saúde, porque a saúde mental, veja, por que o homicídio é um crime que vai à júri popular? Porque ele está aberto a qualquer um. É um crime que um indivíduo que não é um delinquente pode cometer. Por isso ele é júri popular, por isso que é o povo que vai julgar o indivíduo e não o juiz togado. Porque qualquer um pode estar diante de um homicídio, na defesa de um familiar. Qual é o indivíduo que não mata alguém que atenta contra a vida do seu filho? E aí é aquela história. A mesma coisa é a dependência química. Ninguém pode dizer eu estou absolutamente livre e vacinado da dependência. Não, ninguém. Só por hoje. Exato. Então, veja, a partir do momento que se reconhece essa fragilidade do paciente, eu tenho que trazer um sistema que entenda que saúde mental é para todos. Que saúde mental não é para o esquizofrênico, não é para o bipolar, para o borderline, não, todo mundo tem que estar bem tratado para que todos esses convivam em harmonia e normalidade. Esse é o ideal do Behavioral Mental Health. Então, veja, por isso é que eu digo, me convidaram para escrever sobre isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem que brigar para as pessoas entenderem. Que coisa! Por quê? Aí vamos tocar na ferida. Né? Vamos falar o português bem claro. Para o Brasil, para o brasileiro em geral, dependente químico é sinônimo de vagabundo. Exato. É aquela ideia, procurou porque quis. Dependente químico, para nós, não é doente. E doente é quem pensa dessa forma. Ou que é pior, todas essas coisas aí é quem pensa assim. Porque é esse indivíduo que está apontando hoje, amanhã ele está com problema dentro de casa. É ele mesmo. Quantos e quantos casos de pessoas aí, filhos, o indivíduo ficava na rua, esse é maconheiro, esse é maconheiro. Dali a pouco o filho dele está ali na frente, ou ele mesmo. É uma epidemia. Bom, é muito interessante todos esses assuntos e com certeza, viu, doutor Marcelo, outros convites para que a gente se encontre aqui e tratar de outras, para não ser redundante, de outras tratativas que importam e implicam para o nosso conhecimento técnico, para nosso conhecimento até, como nós trouxemos a espiritualidade antes para esse ambiente, nós aqui, a nossa tendência e a nossa prioridade, inclusive do Grupo Recuperação em Foco, é trazer essa possibilidade de informação, de orientação, de todo o conteúdo
seja técnico, seja o mais chulo no sentido de não sendo técnico, mas oferecer a possibilidade das pessoas para que elas conheçam, de fato, que existe e que são prioridades todos esses assuntos que a gente está conversando. Eu vou fazer uma pausa para poder fazer uma boa noite aqui para a galera. Tá ok. Inclusive, olha quem está aqui. O Luciano, da Estância Fraternidade, que já nós mencionamos aqui. Luciano, muito obrigado pela tua presença. Vocês fazem um trabalho fantástico, eu acompanho de perto e com certeza isso vai ser mencionado para as famílias que estão aí em tratamento junto com os entes queridos, que fazem toda a diferença quando se une, né? A família entende o processo e a comunidade terapêutica oferece, primeiramente, a acolhida e depois participa de todo o processo juntamente com o dependente químico. Então, obrigado pela tua presença, Luciano. O Eduardo também está por aqui conosco, não o conheço, seja muito bem-vindo, Eduardo, no canal Recuperação em Foco, onde nós estamos tratando sobre direitos humanos e saúde mental. Então, você que esteve aí nos bastidores e acompanha a nossa rede social, também você está sendo bem-vindo a compartilhar os nossos interesses aqui, para que a gente consiga a maior quantidade de pessoas informadas. Maraísa também, boa noite, Maraísa, seja bem-vinda ao canal. Hoje estamos falando sobre um assunto bem interessante e fazemos questão de que permaneça até o final do nosso conteúdo aqui. O Luciano está dizendo aqui, seu trabalho é maravilhoso, acho que está fazendo as honras do Dr. Marcelo, né? Eu vou pegar carona aqui também, né? Tamo junto, Luciano. Bom, nós falamos um pouquinho da questão da comunidade terapêutica em relação aos direitos humanos, o modelo de tratamento, algumas expectativas que nós temos, né? E a realidade que nós enfrentamos, a dura e crua realidade dos fatos que nós enfrentamos. Pincelamos um pouquinho na relação dos aparelhos, e aí vem uma pergunta. Observando essa questão deficitária do material humano que os aparelhos encontram, e aí vem até uma curiosidade, não é qual o meio e qual que é o modelo de contratação, não sei se isso é para discussão, mas se o senhor saber um pouquinho mais que eu agradeço para tirar minha dúvida. Qual que é o critério de contratação? Só sou um psicólogo, vou lá, coloco um currículo e vou ser contratado pelo CAPS. E eu percebo que muitos dos funcionários, muitas das pessoas que são profissionais ali da área ou se fazem como tal, não fazem o trabalho com humanidade, com direitos humanos. E aí fica a minha dúvida. Isso é feito um critério? Como que funciona tudo isso? Veja, Jair, eu acho que mais importante do que o meio de contratação é o treinamento dessas pessoas. Tá? Porque a contratação, por padrão, se é para o CAPES, o padrão é o concurso público, né? E existem algumas exceções que varia de acordo com cada região, e isso é disciplinado, vamos assim dizer, pela lei de licitações. Essa é uma questão legal. E a lei, ela não consegue distinguir a acuidade humana da pessoa e muito menos o processo seletivo. Então, eu entendo que essa seja uma questão de treinamento. Porque o indivíduo passa por uma faculdade, né? Seja uma faculdade de, como se diz, psicologia ou assistência social, tal. Tem vários leques. Né? Dentro de uma faculdade de psicologia, a pessoa pode tratar até do RH de uma multinacional, que não tem nada a ver com lidar com pessoas em situação de fragilidade. Agora, a partir do momento que ela ingressa nesse universo, ela precisa, sim, de tratamento. Ela precisa de treinamento, de um treinamento eficaz, que vai ocorrer de acordo com
a capacidade e a gestão da coordenação do CAPS. O CAPS precisa ter essa gestão. E existe gente preocupada com isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu falei hoje com a coordenadora, a doutora Micheline, do CAPS, da cidade de Eusébio, lá no estado do Ceará. O que ela quer? Treinamento humanitário. Olha como estão à frente, né? Ela quer treinamento e educação humanitária para os agentes de guarda municipal que trabalham não apenas no CAPS, mas em toda a cidade, e também para os servidores ali do CAPS, que já tem um trabalho, né, humanizado, e ela quer que ainda por cima respeite os direitos humanos, né? Ela falava comigo hoje sobre abordagem, sobre como restringir, porque chega muita gente em surto, chegam pessoas em situação de surto psicótico, situações com violência, e aí a questão que ela trata comigo, como respeitar o direito dessas pessoas? Como restringir? Né? Como restringir sem machucar? Seriam algemas ao acolchoado? Qual seria a melhor forma de respeitar essa pessoa? Né? Então, é por isso que eu digo, existem pessoas muito bem intencionadas. E além de bem intencionadas, que querem fazer um bom trabalho e fazem. O problema é que é 1 em 1 milhão. Pois é. Mas é a luz no fim do túnel. Se tem um que faz, eu já fico mais tranquilo. Exato. Pior é se falasse ao vento. Aristóteles falava para as ondas do mar. Então, pelo menos tem gente que ainda está seguindo, está entendendo, está compreendendo que do outro lado do birô são pessoas. Exato. Pessoas que antes de qualquer coisa, antes de remédio, antes de tratamento, antes de regras de... Não, ela precisa de respeito. Ela precisa ser olhada com dignidade. O olhar, Jairo, diz tudo. Não adianta eu olhar para você com preconceito. Não adianta eu te olhar como se você fosse um indivíduo de menor importância. Não adianta eu olhar para você só porque você está naquela situação de vulnerabilidade, eu olhar para você e lhe encarar como um ser menor, que eu posso fazer o que quiser, nada vai me acontecer e eu vou continuar no meu local. Veja, e aí vai outro ponto. O Brasil foi muito rápido, foi muito evoluído até no sentido de equiparar os casos de homofobia à gravidade de um racismo, à gravidade de uma injúria racial. Homofobia é um crime grave hoje em dia. Mas o dependente químico não entrou nessa. Pois é. Todo mundo sai apontando o dedo, xingando o dependente químico, inclusive a polícia. Isso aqui é mais um drogado. É o jeito que fala. Tem programa de televisão sensacionalista e fica apontando, drogado. Aí, mais um. Aí pode. Uhum. Certo? Então são temas que são delicados, são sensíveis, são temas que muita gente levanta a bandeira que não deve, mas que tem que ser discutido. Isso é direitos humanos. Com certeza. Isso é direitos humanos. Sabe, não adianta eu ficar falando assim, ó, o negro, o homossexual, isso aqui. Tem que ser respeitado, sim, homofobia tem que ser crime, sim, racismo, injúria racial, com toda certeza, mas desprezar o paciente dependente químico e o paciente com problema mental é tão grave quanto. Muito bom. Tão sério quanto. Porque são pessoas doentes. Uhum. Chamaram uma pessoa com problema mental, chamaram uma pessoa de doida, é colocar nele um rótulo que dificilmente vai sair. A mesma coisa do dependente químico. Colocar naquela pessoa um rótulo de viciado, drogado, craqueiro,
Isso não sai, é muito difícil descolar da pessoa. E é o que eu sempre discuto com os gestores públicos. Certo, você dá o tratamento, você põe ele no CAPS, você faz isso e aqui. E depois? Cadê o programa de reinserção social? O que, que adianta dar remédio para esse indivíduo e não dar um emprego para ele de volta? Muito bom. Aí vem as hipocrisias do Brasil. O ex-presidiário, o ex-detento, aí ele tem todo um programa, tem auxílio reclusão, tem todo um programa completo de volta à inserção social. Uhum. Aonde se aplica isso para o dependente químico? Não tem. Então, do jeito que se trata publicamente a dependência química, é uma prisão perpétua. E o que é pior, é um banimento, coisa que a Constituição proíbe. É banir aquele indivíduo. Aí eu jogo lá naquele canto, deixa ele lá. Rezando a Deus para que ele morra rápido ou seja preso. O senhor sabe são de os dois caminhos, infelizmente, que o Estado brasileiro dispensa para essas pessoas. Exato. Levando em consideração esse contexto da onde a gente está em discussão, também permeou na minha cabeça aqui algo que isso é reverberado para as famílias. Então, assim, eu entendo que o dependente químico ele não precisa ser olhado dessa maneira, com os direitos humanos e com a Constituição, então eu posso fazer do meu pensamento ser o real sentido das coisas. E aí, o sujeito chega num tratamento onde não tem o mínimo de zelo de direitos humanos e simplesmente é acolhido de forma desumana, que isso existe, já nós mencionamos aqui, e isso tudo vai sendo todos os dias colocado como conta-gotas na cabeça do acolhido. Olha, você é um dependente químico, você, quando você sair daqui, você precisa traçar algumas coisas, mas só falam. E eu como um dependente químico em recuperação, passei pelo processo de internação por várias vezes, hoje eu percebo que todos os dependentes químicos que saem de uma comunidade terapêutica, de um tratamento terapêutico, são, na minha visão, são pessoas que não têm capacidade ainda de tatear alguma coisa como apoio. E precisa ser feito essa questão de inclusão social. E muitas das vezes isso não se faz. Não se faz. E aí, trazendo um pouquinho, nessa perspectiva, eu senti que nós só destampamos a ferida. Vamos falar sobre isso outras vezes, que eu acho muito interessante, até para as pessoas saberem mais profundidade sobre essa questão. E aí, existe uma pergunta aqui, que tem um link nesse assunto, que inclusive esse é meu pai. Bença, pai, tamo junto. A opção do adicto pelo não tratamento é respeitado pelos direitos humanos como escolha do indivíduo? Como administrar esse conflito? Veja, a escolha pelo não tratamento, boa noite, seu Isaac, muito obrigado pela pergunta, porque ela é muito capciosa e muito interessante. A escolha pelo não tratamento, ela deve ser respeitada à medida que essa escolha for livre, espontânea, voluntária e consciente. Seria mais ou menos o affectio maritatis, casamento. Eu vou me casar com alguém. É uma escolha livre, voluntária, consciente? É consciente. É. Agora, no caso do dependente químico, em crise, em abstinência que seja, numa situação dessa, será que ele tem consciência? Será que ele sabe aquilo que ele quer? Ele não sabe. Ele tem direito ao não tratamento? Ele tem. Mas a família que está preocupada com ele tem que ter o direito, sim, a pedir o seu tratamento,
Aí vem a questão da internação compulsória, mas seguindo os ritos da lei, que vai ser numa clínica compulsória, com acompanhamento direto do Ministério Público, e quando esse indivíduo estiver estabilizado, aí ele sai de lá e vai seguir o seu tratamento. Porque a clínica compulsória não é residência. Tanto é que tem aquela... A lei diz, são 90 dias. Agora, eu sou contra a prorrogação. É uma situação legal, mas eu acho que nós temos que melhorar isso daí. Tá? Porque existem clínicas desonestas que burlam essa renovação. Exatamente. Tocou no ponto certo, o dinheiro. Né? Burlam essa renovação. Eu acho que a renovação não pode acontecer do modo que ela acontece hoje em dia, meio que automático. Deu 90 dias, sai um dia, fica fora, dali a pouco, ele está ali de novo, volta. Não, eu acho que tem que ser um processo muito mais detalhado que esse. Na minha opinião, fica 90 dias, faz-se uma bateria de exames e submete-se a uma equipe multidisciplinar que vai avaliar se de fato ele precisa continuar ou não. Uma equipe isenta. Uma equipe que não pertence aos quadros da clínica, porque é evidente que a clínica quer manter o indivíduo lá. Sim. Por uma questão de operação econômica. Entendeu? Então, o importante é que seja uma equipe multidisciplinar isenta. Mas eu sou a favor, tem que ter o caso da internação involuntária. Um dos primeiros sintomas do desvio mental é negar a doença. Seja qual doença for. Dependência química ou qualquer outra. Só que, primeiro ponto, aquela prática espúria, porque eu digo, aquilo é espúrio, que chamam de resgate, que é pegar o indivíduo na rua, como se fosse matar um animal para qualquer finalidade, que nem animal se mata daquele jeito. Dar uma gravata, não seja, arrastá-lo pela rua, jogar dentro do carro e levar, isso é absurdo. Eu sou a favor que essas pessoas sejam punidas pelo crime de tortura. Em concurso de pessoas com a família que determina aquilo, que pede aquilo. Porque aquilo é absurdo, quando é de consciência de todos. Isso não pode acontecer. Agora, a internação compulsória, devidamente seguindo os trâmites legais, feitas por profissionais preparados para isso. Aí sim. Processualmente definidas, com critérios médicos, sempre com vista do Ministério Público, aí sim. Aí é necessário. Tem casos que são necessários. E tem que acontecer tanto no âmbito público quanto no âmbito particular. Essa responsabilidade do indivíduo, então, mais uma vez, na pergunta do seu Isaac, respeitamos sim, os direitos humanos respeitam o livre-arbítrio e respeitam a liberdade de decisão. Entretanto, precisa-se saber se aquele indivíduo está no seu juízo perfeito, para que assim tenha essa decisão, de fato, expresse o verdadeiro seu consentimento e a sua vontade. Que não pode uma pessoa que está com a cognição prejudicada emitir uma decisão para si ou para outro. Não tem como. Perfeito. Perfeitas colocações. Inclusive, essa prática desses modelos de intervenção são diariamente feitas. Eu que frequento vários grupos pelo WhatsApp, eu percebo a fala, começa-se na fala, na identidade daquela questão. E quando chega-se, desde a ponta da informação até o final da informação, é totalmente desconexa essa intervenção. Embora existam pessoas sérias que fazem esse modelo de internação, como o senhor mesmo mencionou, embasadas na questão legal, na questão terapêutica, e inclusive no link entre a família e o processo terapêutico. Existem pessoas sérias que fazem esse tipo de acolhimento. Mas, na maioria delas, a gente sabe que hoje isso aqui fala mais alto. Então, sim, e esclarecendo, né? Quem está autorizado a fazer isso são as clínicas.
né? A internação compulsória, ela vem de clínica, porque a clínica que tem, inclusive, fármacos necessários para a sedação temporária do indivíduo, técnicas de restrição que não vão machucá-lo, tudo isso. Então, quem faz isso é clínica. Comunidade terapêutica não pode fazer isso. Então, que fique claro para vocês que estão assistindo e tal. A comunidade oferece serviço. Uma coisa que eu já vi, eu acho muito interessante, é a comunidade terapêutica que manda um grupo até a casa ou até o trabalho da pessoa e vai conversar. Ô, meu amigo, tá, vem para cá, vem conosco. Nós vamos lá, vamos ter uma vida diferente, conversar. Isso é um cenário. Agora, é aquela política de ser agressivo de alguma forma, de ser intervencionista, de restringir o paciente, é só clínica, com todo esse procedimento. Então, que fique bem claro, para ter essa permissividade, a lei define que sejam apenas clínicas. Muito bom, muito bom. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Com certeza, isso aqui vai ter vai ter vão ter outras oportunidades. É um absurdo da minha parte. Eu quero mais vezes mesmo. Pessoal, quero agradecer vocês que entraram, que contribuíram com os comentários. Lembrando você que desde a nossa vinheta nós temos um acesso para que você se torne o nosso parceiro. Se você pretende e tem essa pretensão de ser um associado, né? Ser um parceiro do nosso grupo, temos aqui as nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo no rodapé. Pode acessar todas elas. Você vai ser bem recebido e as pessoas vão te responder nas redes sociais. E também tem um telefone do WhatsApp, se você gostaria de saber um pouco mais sobre as nossas atuações, a nossa agenda de entrevistas, as frentes de atuação desse grupo do Recuperação em Foco. Fica disponível aqui também no rodapé, esse WhatsApp, pode adicionar, e nós também estamos à disposição para atendê-los aqui. E você que está chegando hoje no canal, vá lá no YouTube, acione o sininho. Nós temos lives muito interessantes, como a de hoje, com o Dr. Marcelo, e disponíveis para vocês lá, né? Falamos um pouquinho sobre o neurodesenvolvimento, sobre a técnica, sobre o acolhimento, sobre as modalidades de tratamento para dependência química. Enfim, nós temos uma programação agora a partir de março, muito interessante para que você venha fazer parte conosco, né? E aí, professor, eu não sei se é professor, se é doutor, né? Se é jornalista. Marcelo, quero agradecer em nome do canal Recuperação em Foco. Nós somos todos gratos pela tua presença. Contamos mais vezes com a intelectualidade, com essa precisão de informação e com essa satisfação de humildade de falar sobre esse tema tão importante que nós precisamos ouvir, né? Então, desde já eu quero agradecer e, por gentileza, faça suas considerações finais e eu não queria acabar, essa é a realidade, mas... Eu agradeço bastante, primeiro pelo convite. Discutir esse tema é sempre muito importante. Agradeço pelo espaço, porque as pessoas precisam disso. As pessoas precisam de informação. A informação, diferente de anos atrás, ela está posta para todos. Em 2023, a informação está posta para todos. A grande diferença é que temos que ter veículos que filtrem essas informações. Porque se antigamente a grande dificuldade era a concentração da informação em poucas pessoas, hoje é a pulverização de informações falsas, indevidas, né? Então é muito importante, porque a verdade liberta. A informação abre horizontes. Exato. É muito importante que todos tenham acesso aos seus direitos.
todos saibam o que pode e o que não pode, os seus limites, os seus deveres. Todos entendam que o dependente químico é um cidadão. É um cidadão que tem um problema, que tem uma doença, que precisa ser tratada. E que para ela não ter recidiva, ele precisa ser reinserido na sociedade. E reinserido com dignidade. Ele merece essa segunda chance. E uma segunda chance no sentido de segunda, terceira, quarta, quinta. Nós não podemos desistir dessa pessoa. Porque se for 20 chances e ele conseguir se recuperar da 21, graças a Deus, é o meu caso. uma nova pessoa. Exatamente. Quantas e quantas pessoas que hoje fazem a diferença na sociedade, um dia estavam lá, desacreditadas. E se alguém acreditou em você um dia, e hoje você está aqui dando exemplo, ensinando, é porque vale a pena acreditar. Perfeito. Eu gostaria, não sei se você tem aqueles, o texto, eu tenho um texto no Mental Health Affairs, eu até gostaria que você colocasse no banner inferior para as pessoas acessarem. É um texto em inglês, mas é de fácil leitura. Aí, ó, tá lá no Mental Health Affairs, que eu escrevi explicando exatamente essa interação entre direitos humanos e saúde mental. É muito importante isso. Também convido a todos que me acompanhem lá no intelectualidade.online. Intelectualidade.online, lá dentro do UOL, em que a gente discute temas do cotidiano, temas atuais, temas ligados a todas as esferas das ciências humanas, à luz de uma visão mais acadêmica, de uma visão mais estruturada. Esse aí é o Instagram, ainda está em formação, mas eu peço que acessem lá no browser mesmo, intelectualidade.online. Só assim, aí vai ter vários textos para vocês lerem e tentar entender a nossa visão de mundo nesse século XXI, nesse 2023. Mais uma vez, muito obrigado. Desculpe se falei demais, é que o professor tem esse hábito, mas eu estou aqui aberto e à disposição para que esse tema seja cada vez mais discutido e que as boas práticas e os bons lugares sejam apontados, até para que sirvam de exemplo para os demais. Perfeito, perfeito. Gratidão, Marcelo, pela contribuição aqui no nosso canal. Como já mencionei, outras vezes vão existir para que a gente traga bastante conteúdo para as pessoas. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Essa live vai ficar gravada. Faço todas as honras das pessoas que não vieram hoje, mas que vão assistir. Eu tenho certeza que tem um público que não estava aqui conosco hoje, que é assíduo, mas gratidão. Sem vocês, nada disso acontece. Deus acima de tudo e faz com que todas as coisas e todas as pessoas sejam em prol às outras. Então, nesse sentido que o Recuperação em Foco estabelece um segmento de orientação e de informação. Quero agradecer também as pessoas que vieram pelo Facebook, que foi a Naya Guimarães, a Rose, a Flavinha e o Rodrigo Cani. São pessoas também que fazem a diferença aqui no nosso time. Muito obrigado, mais uma vez, Marcelo. Fique só mais um minutinho para a gente encerrar. E, pessoal, fiquem todos com Deus. Até a próxima e até mais.